Nosso clube do livro que é feito para empresárias, mulheres que estão aí empreendendo através do digital. E o nosso primeiro livro desse ano é O Homem Mais Rico da Babilônia, onde discutiremos sobre a primeira parte. Para você que não me conhece, sou Dayal Bernaz, mentora de posicionamento de marcas no digital, e estou aqui nesse projeto com minha amiga e parceira. Olá, eu sou a Jami Mafalda, mentora de marketing e vendas, parceira da DAI nesse projeto também, somos sócias, e é um prazer estar aqui. Esse livro tem sido, assim, incrível. As primeiras páginas realmente me conquistou, e eu tenho certeza que o encontro de hoje vai ser muito rico. Aí eu queria que a Tânia se apresentasse, e a Cláudia, ela está como ouvinte, ela não vai poder se apresentar, mas Tânia, se apresente. Olá, sou Tânia Lassi, sou consultora em gestão para profissionais da saúde e tenho participado desse clube do livro aqui, Páginas em Ação, que tem sido assim, muito bom, me trazendo um crescimento muito legal dentro da minha vida pessoal e também do meu negócio. Então, aproveitem, porque é muito bom. Então, vamos começar. Esse livro aqui começa falando sobre a história do autor, e eu achei interessante que ele é de 1874, esse homem, já tem um tempinho, e esse é um daqueles livros que venceu o teste do tempo, então ele continua relevante ao passar dos anos. E esse autor, ele lançava alguns panfletos, e este aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia, foi um dos mais populares entre as pessoas, e acabou virando esse livro aqui, essa preciosidade que a gente tem disponível hoje em mãos. E ele começa o prefácio aqui falando que este livro lida com o sucesso que existe em cada um de nós. E que o sucesso quer dizer realizações como resultado dos nossos próprios esforços e aptidões. Isso significa que sucesso, ele tem um desfecho diferente para cada pessoa, né? Para mim, às vezes, possa ser que sucesso seja ter uma casinha no campo, por exemplo, e viver ali com a minha família, e cuidar de umas vaquinhas, é um exemplo. Para outra pessoa, já ela quer viver na beira da praia, né? Para outra, ela já quer mais uma vida mais urbana. E cada um de nós temos essa visão do que é sucesso. Então, sucesso é resultado dos nossos esforços, é aquilo que nós almejamos diariamente alcançar. E ele continua aqui falando que esse livro vai apresentar soluções para a falta de dinheiro, ele é um guia para o entendimento financeiro, ele vai trazer insights que vai ajudar você a ganhar mais dinheiro, poupá-lo e fazer com que o dinheiro que você poupou renda mais, né? Traga para você ainda mais rendimentos. E começa dizendo que a Babilônia é o berço de princípios básicos de finanças, e é por isso que ele traz essa perspectiva, né, do universo aqui da Babilônia, para exemplificar para a gente, para explicar como a gente pode lidar com as nossas finanças. E eu coloquei uma anotaçãozinha aqui, a partir dessa primeira parte, em relação que nós precisamos ser mais criteriosos no nosso modo de pensar do que no nosso modo de agir. Às vezes a gente fica muito preocupado com a nossa ação diária, né? Aquilo que eu vou executar, a gente faz aquela lista, checklist, sem parar, ao menos, para pensar por que a gente faz o que faz e por que às vezes, a gente executa alguma coisa, ela não dá certo, e a gente tenta executar novamente e continua não dando certo. E muitas das vezes o segredo está nessa nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir. E esse é um dos objetivos até em relação ao livro, da gente trazer uma nova perspectiva, uma nova maneira de pensar o mundo das finanças. E é isso que o autor aqui propõe para a gente. Então, ele continua falando que a Babilônia era um local muito opulento, né? Muito abundante em riquezas, e era um povo mais rico, os seus cidadãos eram o povo mais rico da sua época. Eles praticavam princípios financeiros saudáveis na aquisição de dinheiro, na ideia de poupá-lo e de fazer com que suas economias produzissem mais dinheiro e tivessem, assim, uma renda para o futuro. E é sobre isso que ele vem discutindo aqui, já a partir das primeiras páginas do livro. Ele traz uma frase que eu achei interessante, abre aspas, que diz: o dinheiro é o meio pelo qual se avalia o sucesso terreno.
Fecha aspas. E eu acredito que essa frase é estritamente verdadeira, assim, principalmente no Brasil. A gente vê que muitas pessoas fazem sucesso através do digital, através de uma certa ostentação de sua vida, financeiramente, assim, abundante ou até esbanjadora. Então, as pessoas, infelizmente ou felizmente, depende do seu ponto de vista aí, avaliam as outras através daquilo que elas possuem, daquilo que elas mostram, muitas das vezes. Então, não tem como a gente dizer que não é algo importante, até porque tem aquela frase, né, que o dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Então, assim, muitas vezes a gente enfrenta algumas adversidades na nossa vida, mas se a gente tiver o dinheiro para solucionar, a gente pode ali pagar um mentor para ajudar a gente pode ali pagar um prestador de serviço para auxiliar a gente quando a vida está muito corrida. Então, querendo ou não, ela traz alguns confortos, algumas mordomias. Então, não tem como a gente dizer que não é importante. É importante, só deve ser o centro da sua vida, né? A gente tem outras coisas que dão mais valor à nossa existência, mas também não tem como pegar e fingir que não é importante. Então, ele continua dizendo que o dinheiro torna possível o gozo das melhores coisas, é abundante para aqueles que compreendem as suas leis, e é isso que ele traz muito forte aqui. Por que você não é rico ainda? Porque você ainda não entendeu os princípios do dinheiro, os princípios dessas leis que governam o dinheiro e a sua aquisição. E aí ele vai contar uma historinha para a gente, para explicar os princípios do dinheiro. Então, ele começa aqui falando de um homem que se chama Bansir, que é o fabricante de carruagens. E um dia esse homem está ali com a carruagem pronta entrega ali, que ele precisa finalizar, mas ele estava triste. A despensa dele estava meio vazia, e ele ficava observando essa mistura que existia na Babilônia de grandeza e miséria, de riqueza ostentatória e mendicidade, que não é muito diferente dos tempos de hoje, né? A gente vê muitas pessoas também nessa miséria e muitas pessoas no alto, e essa comparação constante, e o digital facilitou muito isso. Antigamente, nossos avós tinham para comparar só a vizinhança, né? Então, as pessoas que moravam ali, nossa, fulano tem uma casa boa, fulano tem um carro interessante, fulano anda bem vestido e tudo mais. Então, estava limitado a um campo muito regionalizado ali onde eles viviam. Conforme o avanço, conforme a tecnologia foi avançando, isso foi mudando, né? A gente começou a se comparar cada vez mais, primeiro com os nossos amigos, que eram que estavam presentes ali nas nossas redes sociais, e a partir de um momento, com todo mundo. Então, hoje tem gente que está olhando uma pessoa lá nos Estados Unidos, ai, meu Deus, por que eu não tenho uma vida dessa, né? Outra pessoa está lá na Europa, ai, meu Deus, eu também queria estar ali e viver esse tipo de vida. Até é importante essa observação para a gente tomar cuidado, aquela história, né? De a gente vê muitas vezes o sucesso ali da pessoa, porque nas redes sociais a gente só publica o que é positivo, o que está dando certo, mas a gente não acompanha o progresso daquela pessoa, o que ela levou para chegar ali. Às vezes ela está no ápice ali, mas tem 10 anos de trabalho por trás daquele ápice que você está vendo, e você está lá, meu Deus, por que o campinho dela é verde, tem flores e unicórnio, e o meu está aqui uma graminha que eu estou me esforçando para manter viva. A gente precisa ter essa preocupação. E aí ele estava nessa realidade, né, meio deprimido, e chega o amigo dele, que se chama Colby, que é um músico. E aí ele entra, vê ele não fazendo nada, né, porque ele estava lá refletindo, e começa a falar, meu querido, você deve estar com o bolso cheio de grana, né, porque você está indo parado, não está trabalhando, e ele vai e diz que não, que na verdade não tem. Ele falou, não, então por que você não está terminando a carruagem, você não tem dinheiro? Por que você está aí parado pensando? E ele até questiona, né, onde que está aquela sua inesgotável energia, o que aconteceu? Aí ele vem e fala que ele está atormentado pelos deuses, que ele teve um sonho que levou ele a ficar daquela forma. E nesse sonho, tudo começou com um sonho sem sentido, onde me via como um homem de posses. Então, ele tinha um belo saco pesado, cheio de moedas,
havia moedas de prata com que ele comprava presentes e moedas de ouro que tranquilizavam ele em relação ao futuro. Ele tinha uma sensação magnífica de contentamento e a mulher dele tinha as suas faces saudáveis, rosadas e sem rugas. Ela era, novamente, a mocinha sorridente dos nossos primeiros anos de casal. Então, foi essa visão que ele teve ali no sonho. E achei interessante ele até falar aqui da mulher sem rugas, né, com a bochechinha rosada e sorridente, porque muitas das vezes a gente associa isso também no dia a dia à questão da riqueza, né? Não sei se você já ouviu aquela, nossa, fulano tem pele de rico, né? Eu já ouvi essa expressão. Ou seja, tem uma pele bem cuidada, a pessoa não tem uma ruga, não tem uma mancha de sol no rosto, tem uma pele bem cuidada, saudável. Ou hoje em dia, que a gente vive a era dos procedimentos estéticos, então, assim, a pessoa sorri e não faz uma dobrinha, né? Porque ali exige também uma renda financeira para poder ter o botox em dia, poder andar com essa pele muito bem cuidada. Muitas das vezes, a gente atribui a trabalhadores que ganham menos trabalho expostos ao sol. Então, como um pedreiro, por exemplo, como um gari, né, uma pessoa que trabalha na limpeza urbana. Então, são pessoas que estão mais expostas ao tempo, por isso tem manchinhas no rosto, ou às vezes tem até mais rugas mesmo, né? Faz assim por causa do sol, então acaba enrugando. E já pessoas que têm uma pele um pouco mais saudável, já atribui para a gente aquela sensação de pessoas que trabalham no ar-condicionado, né? Sai de casa já direto para o carro, então não leva sol constante. E eu achei interessante essa observação dele. Ela tinha esse rosto com aparência saudável e jovial. Então, a gente vê que ele traz a jovialidade com um atributo de riqueza também. Então, uma coisa é observar a aparência, né? Como a aparência é importante, porque como ela também transmite esse ar de riqueza. Não é só uma roupa cara ou um bem, mas como você se porta, como você fala, como é a sua postura, como você fala, né? Quais tipos de palavras você utiliza, enfim, tudo está envolto, né? Está dentro desse invólucro do que é a riqueza em si. Mas por que deveria essa sensação tão prazerosa deixá-lo apático, né? Diz o amigo dele. Aí ele fala, porque quando eu acordei, eu tive um sentimento de revolta, porque era só um sonho, isso não é a minha realidade. Então, ele estava ali muito chateado e observando ali a rica Babilônia, as pessoas ricas, e ele dentro daquela realidade. E aí ele começa a questionar o amigo dele. Então, por que a gente não pode obter prata e ouro mais do que o necessário para o sustento do lar? Por que os nossos filhos vão seguir os nossos caminhos? Né, e vão continuar tendo que se contentar com o mingau e o leite de cabra azedo, que ele fala aqui. Ele fala, eu trabalhei duro durante a vida toda esperando que os deuses reconhecessem o valor do meu trabalho e me recompensassem com prosperidade. Mas eu estou convencido de que os deuses não farão nada por mim. Então, esse é o meu motivo de tristeza. Eu quero ser um homem de posses. Ter roupas finas, dinheiro, muito dinheiro. E eu estou disposta a trabalhar com toda a força para isso. Eu quero que os frutos do meu trabalho sejam fartos. E aí o amigo dele vem e fala, né? Quem me dera eu tivesse uma resposta para o seu problema. Até porque se ele tivesse a resposta, ele seria rico, né? E poderia ajudá-lo. Mas eu também não estou tão satisfeito quanto você. E eu também, eu tenho os meus desejos. E aí ele fala que ele tem o desejo de comprar uma lira grande, e ele acredita que com aquela lira ele vai conseguir produzir melhores músicas para poder apresentar ali para o rei. E achei interessante essa observação dele, porque quantas das vezes a gente acredita que adquirir um instrumento novo, uma ferramenta nova, vai fazer com que a gente produza melhor. E muitas das vezes é um trabalho intelectual que não depende, né, de uma ferramenta. Poxa, eu produzir uma música melhor para o rei. É um trabalho que você realmente precisa ter uma super lira? Não, com a lira que você tem, você vai conseguir produzir uma boa obra, porque é um trabalho intelectual. Mas, gente, muitas das vezes
fica buscando meios para justificar a nossa não execução ou o não alcance da excelência naquilo que a gente quer. Então, eu coloquei essa observação aqui. Será que a gente, muitas das vezes, não está atribuindo a um instrumento de trabalho, a uma ferramenta, falando, não, quando eu tiver isso aqui, aí sim as coisas vão dar certo. Quando eu tiver aquilo ali, aí sim eu vou poder produzir melhor. E muitas das vezes... Quando virar o ano, né, Dai? Quando virar o ano, não, aí eu vou ter sucesso naquilo, porque eu vou ter uma energia melhor, porque eu vou ter um parceiro melhor, e a gente está sempre atribuindo algo que está fora, e muitas das vezes os recursos já estão dentro da gente. E aí ele fala, aí o amigo dele continua, né? Como é que a gente vai conseguir tal coisa se nós dois somos tão pobres como os escravos do rei? E eu achei interessante que ele faz essa comparação, né, os escravos, falando que, ano após ano, eles não têm nenhuma expectativa em relação ao futuro, a um futuro diferente ou melhor. E aí ele conclui que nós não somos muito melhores do que isso, embora nos consideremos homens livres. Não queremos continuar levando ano após ano uma vida de escravos. Trabalho, 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 sem ir a lugar nenhum. Achei bem interessante, porque nós somos homens livres, somos mulheres livres. Mas será que a gente está marchando ano após ano e sem expectativa de um futuro melhor, de um futuro diferente? Será que as nossas ações diárias, elas são congruentes em relação à visão de futuro que a gente tem? Porque, assim, às vezes a gente pensa que, não, eu não estou tendo resultado, então eu vou aumentar a minha carga de trabalho. E, às vezes, o problema não está na carga de trabalho, está em sentar, em elaborar uma estratégia melhor, está em sentar, em procurar o teu propósito de vida, né, que foi o primeiro livro que a gente estudou, e construir um planejamento que leve a esse propósito que você colocou ali. Então, no livro de propósito, até comentei sobre o livro do... Como é que é o nome? Não vou lembrar o autor, mas é 60 Estratégias para Ganhar Mais Tempo. Acho que é Christian Barbosa, que ele fala sobre os 3 tipos de tarefas, né? As tarefas importantes, as tarefas urgentes e as tarefas circunstanciais. E muitas das vezes a gente está parado, travado, 70% do nosso tempo em tarefas que são circunstanciais. E o que são as tarefas circunstanciais? São aquelas tarefas que não vão te levar a lugar nenhum, sabe? Tipo, você tem que parar, limpar a sua caixa de e-mail. O que isso vai te trazer de resultado para o futuro? Nada. Às vezes, você está executando uma tarefa que você pode delegar e você constrói aquela tarefa em 4 horas e alguém podia fazer em 1 hora. Então, poxa, por que não delegar? E aí a gente está abarrotado de trabalho, está se sentindo sobrecarregado e não está indo para lugar nenhum. Tem até um desenho que eu gosto muito daquele livro Essencialismo, que ele mostra um círculo onde tem várias setinhas, como se fosse um solzinho, que mostra quando a gente está dispersando energias em várias frentes. E ele tem outro desenho, que é um círculozinho com uma seta em uma única direção muito maior, porque ele pegou toda aquela energia que estava dispersa e colocou em um único foco. Então, você vai conseguir chegar muito mais rápido quando você tem um foco muito bem definido do que dispersar essa sua energia. Então, é uma observação que cabe aqui. Será que a gente está como escravo, sem perspectiva, trabalho, 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 ano após ano, sem sair do lugar? Então, reflita aí, para você não precisa escrever nos comentários, não. E aí ele continua aqui, nessa conversa, nesse diálogo, se questionando como é que eles podem descobrir como outros conseguem ouro e fazer como essas pessoas fazem. Aí eles falam, talvez tenha algum segredo e tudo mais, e aí eles lembram de um amigo deles da infância, que se chama Arcade. E o Arcade, ele é o homem mais rico da Babilônia. Ele é tão rico que o próprio rei pede conselhos para ele auxilia o rei nos negócios dele. E aí eles resolvem, né, procurar o Arcade para entender como é que funciona, para adquirir a riqueza e como é que ele chegou a ter grandes riquezas, sendo que ele era pobre como eles. E aí eles resolvem procurar o Arcade, mas
antes de ir, o Bansi, ele fala assim, não, antes da gente ir, vou pegar e vou chamar outros amigos nossos da nossa infância para poderem ir com a gente receber as mesmas lições. E aí ele vai e resolve chamar esses amigos e assim encerra o primeiro pedacinho aqui, que é a apresentação desse contexto, do problema que vai ser encarado ao longo do livro. E aí a segunda parte aqui tem como título O Homem Mais Rico da Babilônia, que é essa história que vamos percorrer agora, que eles vão conversar com esse amigo de infância para entender o motivo da riqueza dele. E aí, eles começam falando, né, que o Arcade é um homem conhecido devido à sua imensa riqueza, ele é famoso pela liberalidade, ou seja, ele é um homem bondoso, generoso, os necessitados, ele é um homem que esbanja, gasta bastante, tem despesas altas, mas a riqueza dele cresce além do que ele consegue gastar. Ou seja, ele tem mais rendimentos, mesmo gastando muito, do que ele consegue gastar diariamente ali. E aí, eles começam a falar com a Arcade, né? Falam, olha, a gente veio do mesmo lugar, a gente teve os mesmos professores, a gente participou das mesmas brincadeiras, até os nossos estudos eram iguais. E você, de maneira nenhuma, em nenhum momento, foi melhor do que a gente em nada em relação a isso. Mas tampouco você trabalhou mais do que a gente, ou seja, a carga de trabalho era a mesma, os professores eram mesmos, os estudos eram a mesma coisa. Então, por que deveria o caprichoso destino escolhê-lo para gozar de todas as boas coisas da vida? Aí o Arcade vai protesta, né? Como assim? Ele fala, se vocês não adquiriram mais do que uma pobre existência desde o tempo em que éramos jovens, isso deve a que não conseguiram aprender ou não observaram as leis que governam a acumulação de riquezas. Ou seja, ele fala, olha, tudo foi igual, mas chegou um ponto aqui da vida que foi decisivo, que é o que diferencia vocês de mim. Eu entendi os princípios da riqueza. Aí ele continua falando aqui, o Arcade. O voluntarioso destino é um Deus cheio de malícia, que não assegura um bem duradouro para ninguém. Ao contrário, ele traz ruína. Ou seja, eu ficar sentado, parado, falar assim, não, eu vou continuar trabalhando duro aqui, que o destino vai me abençoar, os deuses vão trazer alguma coisa para mim, ou então vou sentar, vou orar, porque Deus vai me abençoar, sem fazer nada, sem adquirir princípios, para que tragam, né, riqueza para a sua vida. A verdade, o que você vai encontrar? Ruína. O que esse destino produz, né? Ele produz os gastadores libertinos, que logo dissipam tudo o que recebem e se deixam dominar pelos mais extravagantes apetites. O destino também produz, em segundo lugar, os avarentos, aquelas pessoas que guardam, né, temendo não ser capazes de produzir e repor aquilo que gastou. Eles são assediados pelo medo de roubo e acabam construindo para si mesmo uma vida de necessidades e secreta tristeza. Esses são os avarentos. E tem outras pessoas, que é aqueles que conseguem dinheiro fácil e o aumentam sem deixarem de se sentirem felizes e abastados. Essas são aquelas pessoas que, de repente, viram se herdando uma grande riqueza. Então, ele fala, o destino só produz esses 3 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que gastam e esbanjam sem pensar no amanhã, aquelas pessoas que acumulam loucamente porque tem medo de não conseguir produzir mais, e tem aquelas pessoas que, pela sorte, né, herdam uma grande fortuna. E aí ele fala, o Arcade continua, quando eu era jovem, eu ainda olhava à minha volta e observava as coisas boas capazes de propiciar felicidade. Então, eu percebi que a riqueza aumentava ainda mais a potência das coisas que traziam felicidade para ele. Ou seja, a riqueza é um potencializador. Se você é um homem bom e tem uma visão de ajudar o próximo, de ajudar a sua família e de investir em boas coisas, a riqueza vai potencializar isso. Por outro lado, se você for um homem mau, né, de má índole, de mau caráter, ela vai também potencializar isso, vai potencializar os dois lados da moeda. Aí ele fala, a riqueza é um poder. Com a riqueza, muitas coisas se tornam possíveis. Então, a gente observa que a riqueza é
uma moeda de influência e de troca. Então, dentro da minha metodologia mesmo, eu falo de vários capitais, e um dos capitais é o capital econômico, né? Aquilo que abre portas para você chegar, por exemplo, a um clube exclusivo, que abre portas para você chegar a pessoas que às vezes são famosos porque você tem um certo poder aquisitivo e você fazer negócios melhores. Então, sim, um poder, como ele diz aqui. Aí ele continua falando. Eu sou filho de um humilde comerciante, eu não tinha nenhuma expectativa de receber herança dos meus pais. Eu também, tampouco, tinha nenhum talento especial. Então, eu entendi que se eu quisesse o que eu desejava, eu precisaria de tempo e estudo. Então, esse é o segredo, o que diferenciou. Ele viu que ele tinha um problema e para alcançá-lo ele precisava dedicar tempo e estudo a isso. Aí ele continua. Abre aspas, todos os homens têm tempo em abundância. Cada um de vocês vem deixando escapar tempo suficiente para tornar-se rico. E ainda, como admitem, não tem nada para apresentar senão suas boas famílias, de que, aliás, podem com justiça orgulhar-se. Ou seja, todo mundo tem o mesmo tempo, só que o que você tem feito com ele? Qual a porcentagem desse tempo você tem investido para entender mais sobre riqueza e como produzi-la? É a pergunta que ele faz aqui para os amigos dele. O aprendizado, quanto ao estudo, nosso sábio professor não nos ensinou que o aprendizado consistia em 2 tipos. O primeiro, cuidar das coisas que aprendíamos e sabíamos. E o outro, baseando-se na prática, que nos ajuda a encontrar aquilo que não conhecemos. Ou seja, quando a gente aprende, primeira coisa que a gente precisa fazer, cuidar para não esquecer o que já aprendeu. Então, fazer revisão daquilo que estudou, para aquele conhecimento estar sempre presente na nossa mente. Mas tem um conhecimento que os livros não ensinam e que os professores, às vezes, também não nos falaram a respeito, que é esse conhecimento que provém a partir da experiência, da vivência, da execução. E a gente vai ver que é esse segundo tipo de conhecimento que ele adquiriu com o homem, que a gente vai conhecer aqui mais para frente. Então, eu resolvi que iria investigar como alguém consegue acumular riqueza, e quando descobrisse, eu ia tornar tal coisa a minha própria tarefa e realizá-la bem. Ou seja, ia se empenhar naquilo ali. E aí, no emprego dele, ele conhece um homem que se chama Algamish. E aí ele foi escrever algumas... Ele era escriba, né? Ele foi fazer um registro ali para aquele homem, e aí ele não conseguiu entregar no prazo que ele queria. Ele falou, olha, eu vou te pagar bem para você me entregar em tal prazo. E aí ele chega, não está pronto, e aí ele fala assim, olha, eu não consegui fazer, mas eu posso passar a madrugada toda aqui para poder te entregar isso. E aí o Algamish e aí ele propõe, né, uma coisa ao Algamish, que é que ao entregar aquilo para ele vai pegar e vai ensinar para ele, vai falar para ele como que ele é tão rico, né? Como é que ele conseguiu acumular a riqueza. E aí ele consegue entregar naquele prazo estabelecido, e ele fala, não, agora você cumpre sua parte da promessa. Aí ele vem e fala para ele, olha, eu estou envelhecendo e eu já não consigo mais segurar minha língua. Então, quando a juventude busca o conselho dos mais velhos, ela recebe a sabedoria de anos. E achei isso aqui incrível, até coloquei aqui, livros, mentores, pessoas mais velhas, são pessoas experientes, contêm na vida delas, possuem na vida delas esse segundo tipo de conhecimento que ele fala aqui, que é a sabedoria da experiência. Então, com certeza, você conhece uma pessoa que às vezes não tem, que é um analfabeto, por exemplo, mas que tem uma sabedoria tão incrível que quando abre a boca você aprende tanto, você fala, nossa, que incrível, essa pessoa não tem um estudo formal, mas ela tem um aprendizado da vida, a observação da vida, o que a vida trouxe para ela a partir dos sofrimentos e daquilo que ela venceu e encarou. Então, é esse conselho que ele está recebendo aqui desse homem mais velho. Aí ele fala, olha, os pensamentos dos jovens são resplandecentes, mas são como meteoros, ou seja,
passam rápido, né? Caiu, já foi. Mas a experiência dos mais velhos assemelha-se a estrelas fixas que auxiliam o marinheiro a orientar o seu curso. Ou seja, a sabedoria dos mais velhos são orientadores, são guias. Eu achei o caminho para a riqueza quando decidi que conservaria comigo uma parte de tudo que ganhasse, e assim fará você. Aí ele questiona ele, o que você tem? Se eu te perguntasse, o que você tem para apresentar do que recebeu no mês passado? Ou seja, mês passado você recebeu lá 10 mil reais. Tem pelo menos 10 reais, 100 reais guardado, 1.000 reais guardado do que você recebeu no mês passado? Aí ele continua. E tudo que você ganhou no último ano, então se eu perguntasse para você, 2024, o que você tem guardado? Você ganhou em 2024. Aí ele vai e fala, louco, você paga todo mundo, menos a si mesmo. Idiota, você está trabalhando para os outros. Então, ele fala assim, você é maluco, como é que você trabalha, paga todo mundo e não paga a si mesmo? E aí ele orienta aqui, que é o primeiro conselho, 1/10 de tudo que você ganha, você vai guardar. Cada moeda de ouro que você economizar é um escravo que trabalhará para você, ou seja, vai te trazer rendimentos. E tudo que você economizar deve ser utilizado no sentido de proporcionar-lhe toda a abundância por qual você anseia. Ou seja, é esse dinheiro, é esse rendimento acumulado que vai trazer para você as extravagâncias que você quer viver aí, que você não consegue ter. No mínimo, 1/10. Mesmo nas ocasiões em que você tiver recebido pouco dinheiro. Ou seja, aqui ele está falando da construção de um hábito. Tá? Às vezes você fala assim, não, dá, é porque foi tão pouquinho, sabe? Eu recebi 10 reais, vou tirar R$1? Sim, vai tirar R$1. Por quê? Porque você está construindo um hábito de se pagar primeiro. Não é o valor do dinheiro em si, mas a representatividade daquilo na sua vida, e é mais uma pedrinha que você está colocando na construção desse hábito que você está adquirindo. Pague a si mesmo primeiro, ou seja, você vai primeiro separar o seu, então, recebi, vou tirar o meu pagamento, e aí eu tenho que me virar para viver com o restante. Então, assim, 90% é meu, para eu viver. Ou seja, eu não posso contar mais com aquele dinheiro ali que eu me paguei. Ele só serve para gerar, para ser escravo, né? Para ele trabalhar para mim. Continua. Pague-se a si mesmo primeiro. Não compre ao fazedor de roupas ou ao fazedor de sandálias mais do que possa pagar por restante, devendo ainda separar o bastante para alimentar-se, ajudar o próximo e pôr em dia a obrigação com os deuses. Ou seja, ele está falando aqui, tem que ainda ter dinheiro para pagar as contas, para poder ajudar as pessoas mais necessitadas do que você e prestar contas com os deuses, né? Ofertar na religião aí que você participa, ou ajudar uma casa, né, que atende crianças, mulheres, enfim. Ser benevolente nessas outras áreas também. A riqueza, como uma árvore, cresce a partir de uma simples semente. A primeira moeda de cobre que você economizar será a semente, a partir da qual sua árvore da riqueza crescerá. Quanto mais cedo plantá-la, mais cedo a árvore crescerá. E quanto mais fielmente alimentar e regar esta árvore, logo o dia chegará e poderá abrigar-se em pleno contentamento embaixo de sua sombra. Ou seja, quanto mais dinheiro eu coloco ali, mais rápido essa árvore cresce e mais rápido eu vou poder colher os frutos dela. Então, se eu for inconstante, significa que eu vou levar mais tempo para colher esses frutos ou poder descansar ali, como ele fala, embaixo dessa sombra dessa grande árvore. E ele decidiu seguir o conselho do homem e começar a guardar. E ele começou a guardar e 1 ano depois, ele pegou a grana que ele tinha juntado e resolveu investir em um negócio, achando que ia fazer crescer essa grana. E ele pegou o oleiro, que se chama Asmum, e pediu para ele pegar
e comprar umas joias na viagem dele. Enfim, quando o Algamish voltou, falou, e aí, você pagou assim mesmo? Paguei, mestre, fiz igualzinho o senhor falou. Aí eu peguei essa grana para poder crescer ela e entreguei para o armoleiro para ele comprar as joias. Aí o velho olha para ele assim, como assim, meu querido? Você pegou e deu seu dinheiro a uma pessoa que não era expert naquilo que ia executar. Então, aí ele até pergunta, ele fala assim, mas por que confiar nos conhecimentos de um oleiro sobre joias? Você procuraria o padeiro para colher informações sobre as estrelas? Não, por minha túnica, iria até um astrólogo, se pelo menos tivesse cabeça para pensar. Suas economias se foram, meu jovem. Você arrancou sua árvore da riqueza pelas raízes. Contudo, plante outra. E não deu outra, né? O cara foi enganado, ele comprou vidro pensando que era joias, e ele realmente aquilo ali de um ano. Na hora que eu li isso, fez muito sentido para mim que às vezes a pessoa economiza ali o ano inteiro e ela investe em cursos que têm promessas milagrosas, né? Que você vai enriquecer do dia para a noite e tal. E eu achei que trazendo para o mundo de hoje em dia faz muito sentido. Então, você economizou, é o que ele vai falar aqui, na mão de quem que você vai confiar? Tem que ser uma pessoa que tem essa experiência. Então, para a pessoa realmente vai investir, aonde ela vai investir? Aonde vai gerar mais frutos, né? Perfeito. E dentro aqui do que ele falou, o que seria ideal? O rendimento daquilo que ele plantou durante um ano ser suficiente, por exemplo, para ir lá e pagar a prestação do custo que você tem. Então, vamos supor, a prestação R$100 e o que você investiu um ano está rendendo R$100. Então, você vai pegar só R$100 e pagar ali. Não pegar a sua árvore e arrancar pela raiz e dar para a pessoa a sua árvore, que foi o que ele fez. Então, realmente, contextualizando aqui, é ótimo essa sua visão, Jami. E aconteceu como o homem tinha previsto, né? Ele foi enganado, não conseguiu obter ali nenhum ganho com aquilo. E aí ele fez o quê? Começou o plantio da árvore de novo. Seguiu as palavras dos conselhos, porque ele já tinha formado um hábito. E 12 meses depois, o Algamish aparece de novo na sala. E aí, que progresso você está fazendo? Aí ele fala, olha, eu paguei a mim mesmo, religiosamente, confiei minhas economias a H, o fazedor de escudos. A cada 4 meses, ele me paga uma parte dos lucros. Ou seja, agora ele pegou um homem que era realmente especialista na sua área, um negócio que era certo, que realmente ia trazer mais rendimentos para ele. Então, os escravos estavam trazendo ali mais lucros, né? Os filhos dos escravos. Aí o Algamish não disfarçou o riso. Você está comendo... Aí ele pergunta, e o que você tem feito com o dinheiro extra que você está ganhando? Aí ele fala, olha, eu dei uma festa, eu comprei roupa nova, e aí o Algamish começou a rir, falou, nossa, o que você está fazendo? Você está comendo os filhos da sua economia. Como você pode esperar que eles trabalhem para você? Como eles mesmos poderão ter filhos que venham a produzir mais renda para você? Primeiro, reúna um exército de escravos dourados. Então, poderá refestelar-se com banquetes ricos sem sentir remorso. Ou seja, não é para você pegar seus rendimentos e gastar com coisas supérfluas, né? Você precisa que aqueles primeiros escravos deem filhos e filhos dos filhos, e assim você tenha tanto que isso aí, né, você poder comprar um supérfluo ali vai ser troco de banana para você. E aí, o Algamish sumiu e não ficou sem ver ele durante 2 anos. E aí ele voltou. Aí ele pergunta, e aí, você conseguiu, afinal, obter a riqueza com que sonhava tanto? E aí a gente já está aqui numa jornada de 4 anos, hein? Aí ele fala, ainda não tudo o que desejo, mas já tem algumas coisas que rendem muitos bons lucros. Aí ele fala, olha, Arcade, você aprendeu bem suas lições. Aprendeu primeiro a viver com menos do que ganha. Ou seja, ele só tem 90%, aprendeu a viver com os 90%. 2, aprendeu a aconselhar-se junto àqueles cuja competência deriva de sua própria experiência. Seja investiu ali no homem que fazia os escudos de bronze e fez o dinheiro dele render ainda mais. E 3, aprendeu a fazer o ouro trabalhar para você, a ter rendimento, né? Filhos e netos ali dos escravos dele.
Ou seja, aprendeu a adquirir, poupá-lo e como usar. Então, agora que você já aprendeu isso, se você concordar, eu quero ter você como meu sócio. E se você sendo meu sócio, vai cuidar de algumas coisas ali minhas, e você vai participar do meu testamento. Ele foi, e já tinha dominado essas 3 leis, e aí ele conseguiu aumentar ainda mais o valor das riquezas do homem que estava aconselhando ele aqui, do Senhor. Daí ele prosperou muito, e quando o Algamish, né, partiu dessa para outra, ele foi um beneficiário e ganhou uma boa grana. E aí, não se esqueça que o Bansi, o amigo dele lá, o moço, estava ouvindo toda a história, e fala assim, haha, então você deu sorte, porque o Algamish te nomeou como herdeiro, é por isso que você ficou rico, né? Aí ele fala, olha só, minha sorte limita-se ao fato de que desejava prosperar antes de tê-lo encontrado pela primeira vez. Eu não tive que provar durante 4 anos minha determinação de propósito, reservando para mim mesmo 1/10 de tudo que eu feria. A oportunidade é uma deusa desdenhosa que não perde tempo com os que não estão preparados. Ou seja, ele estava pronto para a oportunidade. Quem não entendeu os princípios ainda, não aplicou, acha que é a sorte do destino. Nossa, só deu certo, porque olha só que baita oportunidade. Mas ele não teria a oportunidade de ser convidado se ele não tivesse aplicado aquilo ali durante 4 anos, tivesse perdido o próprio dinheiro, tivesse sofrido as consequências dos próprios atos errados que ele tomou ali durante aquela jornada. E o homem resolveu confiar a riqueza dele nas mãos dele, por quê? Porque ele foi um aluno aplicado que teve resultados com aquilo ali que ele ensinou. E muitas das vezes a gente também passa por essas situações. A gente tem sempre pessoas nos observando. E quando somos pessoas aplicadas naquilo que fazemos, também podemos receber grandes oportunidades ao longo do caminho. Aí um dos homens fala, você teve uma tremenda força de vontade em continuar poupando depois de ter perdido as economias do primeiro ano. Ou seja, quantos de nós desistiria? Não, isso aqui não dá certo, fiquei 1 ano, levei um golpe, e aí você vai falar do golpe pro resto da vida, mas não vai lá plantar uma nova árvore. Não sei se você conhece pessoas que têm esse tipo de visão, né? Que preferem se ver como vítimas do que pegar e tomar as rédeas e falar, beleza, deu errado, fiz bobagem, mas vou começar de novo aqui do zero. Que lembra também o livro anterior que a gente leu, de Quem Mexeu no Meu Queijo. Eles acharam aquele grande depósito e quando o depósito se esgotou, um dos amigos lá, dos homenzinhos, ficou lá lamentando e não saiu do lugar. Aí o Arcade fala, força de vontade? Que bobagem! A força de vontade não passa de um propósito inflexível para dar conta de uma tarefa a que você mesmo se obrigou. E se eu determinar para mesmo uma tarefa, por mais boba que seja, terei de levá-la a cabo. Como poderia, de outro modo, ter confiança em mim para fazer coisas importantes? Gente, essa aqui para mim foi uma das melhores partes desse livro aqui, dessa primeira parte da leitura. Porque quantas vezes a gente promete as coisas para os outros, executa, né, de maneira, assim, estrondosa, maravilhosa, cumpre com tudo, mas quando promete a si mesmo, a gente acaba não fazendo. É um acordo comigo mesmo. Não, amanhã eu faço. Não, hoje não deu tempo, não tem problema não. E a gente vai empurrando com a barriga as nossas prioridades, a gente vai empurrando com a barriga a nossa própria vida e vai minando a nossa autoconfiança. Que é a pergunta que ele faz aqui. Como poderia, de outro modo, ter confiança em mim para fazer coisas importantes? Então, a falta de coragem, às vezes, que a gente tem, está disso aqui. Nesse ato aqui, da gente prometer coisas a si mesmo e não executar. E ele traz 3 princípios aqui maravilhosos. Ele fala, se eu determinar para mim mesmo que durante 100 dias, quando eu cruzar a ponte da cidade, apanharei uma pedra no chão e a jogarei dentro do rio, eu faria.
Se no 7º dia eu passasse por ali sem me lembrar, ou seja, me esquecesse que eu tinha prometido a mim mesmo que ia jogar essa pedra no rio, eu não diria, amanhã eu vou voltar e vou jogar 2 pedras. Então, assim, hoje eu não fui para academia. Não, mas amanhã eu faço braço e perna. Não. Ele fala, você lembrou que você tem que ir para academia? Levanta e vai. Então, se eu prometi, eu não vou acumular aquilo ali. Eu vou fazer imediatamente. A segunda lição aqui que ele traz. Tão pouco seria capaz de me dizer lá pelo 20º dia, Acade, isso não tem utilidade alguma. Por que você está fazendo isso, tirando pedra no rio? Arremesse logo um bom número delas e acaba com isso de uma vez. Então, não, são 100 pedras, então hoje eu vou pegar as 70, 80 aqui, né? As 80 que faltam, vou reunir tudo de uma vez, vou pegar e vou acumular um monte de tarefas para entregar tudo de uma vez, em vez de fazer aos poucos. Ele fala que não. Ele não faria isso. Ele não pensaria desse modo. Quando me decido por uma tarefa, eu vou até o fim. E aí a gente vê aqui a importância de fazer um planejamento bem feito e não mudar o plano. Eu assisti um podcast esses dias do Joel J, e ele pede para os convidados darem uma mensagem final, e uma das mulheres falou só o seguinte: siga o plano. Essa foi a mensagem final dela. E isso ficou bem marcado na minha memória. Fez o plano? Siga o plano. É isso que ele está falando aqui. Apenas siga o plano. Para de se dar desculpa. Para de falar, não, vou fazer tudo de uma vez. Para de falar, não, depois de amanhã eu faço 5 pontos dessa tarefa. Não. Faça do jeito que você colocou no seu plano. Consequentemente, eu tomo muito cuidado para não começar tarefas difíceis e impraticáveis, porque tenho o meu conforto íntimo em alta conta. Ou seja, ele não dá um passo maior do que a perna. Então, você fala assim, a pessoa está hipersedentária lá, a gente chama em inglês, né, cold potato, uma batata de sofá, e aí fala, não, vou começar a investir na minha saúde. Aí ela vai, planeja e fala assim, vou na academia 7 vezes na semana, vou ter uma alimentação saudável todos os dias, vou tomar mais água, só que você não fazia nenhuma dessas tarefas. Tenha cuidado quando for planejar, e nos acordos que você faz para si mesmo. Porque, às vezes, a gente faz um acordo consigo, um planejamento, quando daqui 15 dias você não consegue executar mais, aí você começa, não, é porque eu sou assim comigo mesmo. Eu falo que vou fazer as coisas e nunca dá certo, e você está minando a sua confiança, que é o que ele diz aqui. Eu tenho o meu conforto íntimo em alta conta. Então, a gente tem que ter essa sabedoria na hora de planejar. E eu coloquei uma pergunta: quanto vale sua palavra a si mesmo? Será que sua palavra para os outros tem um peso? E a sua palavra para si tem outra? Gente, é um tremendo tapa na cara para levar para a vida essa provocação dele. E aí ele continua dizendo: a riqueza cresce onde quer que os homens empreguem energia. E eu coloquei a observação: tudo que se põe energia cresce, inclusive os maus hábitos. Então, se eu tenho maus hábitos, eu estou colocando, de certa forma, uma energia ali. A barriga cresce, né? Tudo cresce. Mas se a gente pega e planta coisas boas, aquilo também cresce. Assim como o dinheiro, assim como os hábitos, assim como qualquer ação que você esteja empregando o seu tempo. E aí eles continuam aqui no papo deles. O que poderia nos aconselhar, então, para que também nós nos tornássemos ricos? Os anos já se passaram, aí nós não somos mais jovens e não guardamos nada. E aí ele fala, olha, tudo bem, os anos passaram, vocês não são tão jovens quanto quando eu comecei, mas eu aconselho vocês usarem a sabedoria do algoritmo. Vocês vão seguir, gente, a cartilha aqui do jeito que tá. Uma parte de tudo que você ganhar pertence a você mesmo. Então, o que você vai fazer? Vai separar 10% ali, né? Que é o que ele fala. Até que as palavras se transformem em letras de fogo gravadas no céu. Vocês vão repetir essa frase. Uma parte de tudo que eu ganhar pertence a mim.
Quanto mais essa planta crescer, né, mais vocês vão ser estimulados. E vocês vão, inclusive, encarar a possibilidade para ganhar mais, vão procurar outros meios de obter mais renda. Aprendam, portanto, a fazer com que seu tesouro trabalhe para vocês. Tornem-no seu escravo, façam filhos dele e os filhos dos filhos dele trabalharem para vocês. Assegurem uma renda para o futuro. Olhem para os mais idosos e não esqueçam que dia virá em que também vocês estarão velhos. Invista seu tesouro com toda a cautela do mundo. Aí ele continua. O homem previdente não perde tempo esperando que apareça uma grande soma a fim de utilizá-la em tão prudente propósito. Busquem conselho de homens sábios. Procurem informar-se com pessoas cujo trabalho cotidiano é o manuseio do dinheiro. Deixem que elas os protejam de erros. Então, só procurar pessoas que já fizeram riquezas e vai falar, qual conselho você me daria? Do mesmo jeito que ele fez o trato ali com aquele senhor. Aproveitem a vida enquanto estiverem aqui. Não exagerem e nem tentem economizar demais. Ou seja, não sejam esbanjadores, mas também não sejam avarentos, que é o que ele tinha falado ali da postura do tipo de pessoas que o destino traz, né? O Deus do destino, como dizer. Vivam de acordo com as suas rendas e não sejam sovinas nem temerosos ao gastar. Não vivam uma vida além do que vocês ganham. E lembre-se que vocês só ganham 90% do que ganham. Então, quando for fazer, né, dívida, você tem que pensar nisso aqui. Seus amigos agradecerão, né, pelos conselhos. E aí, aqui, gente, entrou 3 posturas que, para mim, foi a segunda maior lição, viu? A parte financeira foi boa, mas esses conselhos aqui dentro, para mim, foram melhores. Do grupo que foi ali com eles, porque vocês lembram que foi ele, o fazedor de carruagens, o amigo que era músico, e eles pegaram uns amigos de infância e levaram juntos, para crescer todo mundo. Algumas dessas pessoas mantiveram-se em silêncio, porque não tinham imaginação e não podiam entender. E eu vou trazer essa parte aqui para nós que somos mentoras. A gente também tem esses 3 tipos de pessoas aqui dentro das nossas mentorias, dentro das nossas consultorias, dentro dos nossos cursos. A gente tem aquelas pessoas que não entendem o que estão falando, que a gente está falando. Elas não estão prontas para receber aquele tipo de informação. A gente tem um segundo grupo, que é as pessoas que mostram-se sarcásticas, porque pensavam que um homem tão rico deveria compartilhar suas fortunas com velhos amigos menos afortunados. Então, a gente também tem aquelas pessoas falando, não, fiz o fulano, presta para nada aquilo ali que ela falou. Até parece que ela pegou e entregou o ouro mesmo para a gente. Até parece que o que ela falou foi o que ela realmente fez. E ela fica buscando uma lacuna ali para poder desculpar-se dos seus maus atos e por não mudar de vida, porque ela não quer arregaçar as mangas para poder plantar a arvorezinha, ela não quer cavar o chão para plantar a semente. Então, ela precisa... Justificar seu fracasso, né, Dai? Justificar o seu fracasso, ela precisa justificar como? Apontando para você, para ninguém olhar para ela. Então, a gente tem esse segundo grupo aqui. E tem um terceiro grupo, que é aquele grupo em que nos olhos dessas pessoas tinha uma nova luz, aquelas pessoas que os olhos brilhavam com aqueles conselhos. Quando esse homem achou a luz, um lugar esperado por ele. Ninguém podia ocupar esse lugar sem que pelos próprios esforços chegasse à compreensão, ou seja, até que estivesse pronto para a oportunidade. E entra o quarto conselho aqui dentro desse conselho. Às vezes a gente quer fazer com que as pessoas enxerguem a luz que nós vimos. E ele fala aqui que ninguém pode forçar ninguém a enxergar a mesma luz, que a pessoa só pode enxergá-la a partir dos próprios esforços. Ela precisa trilhar este caminho da compreensão. Ela precisa chegar a essa compreensão e estar pronto para a oportunidade. Então, às vezes a gente tem um aluno ali que a gente fica querendo, né? Fica forçando. Nossa, fulano é tão legal. Se ele entendesse isso aqui, se ele virasse essa chave, ele ia dar tão certo. E a gente fica tentando forçar essa compreensão que a gente não pode forçar. Que ele precisa chegar
a essa visão sozinho. E os integrantes desse terceiro grupo que viram à luz foram os únicos que, nos anos que se seguiram, continuaram visitando Arcade, que os recebia cheio de contentamento. Reunia-se com eles e transmitia-lhes de bom grado sua sabedoria, como gostam sempre de fazer os homens de grande experiência. E assistia-os quanto a investirem suas economias naquilo que trouxeram lucros com segurança, evitando que apostassem em negócios que não rendessem dividendos, cometessem os mesmos erros que ele cometeu. E o momento decisivo da vida desses homens ocorreu quando compreenderam a verdade que tinha passado de Algamish para Arcade e de Arcade para eles, que é a questão da lei da boa semeadura. Então, passo o meu conhecimento, formo líderes que passam conhecimento para outros liderados, e assim a gente consegue gerar uma grande mudança, né? Uma mudança realmente que tem um impacto no mundo. Você às vezes pensa, meu trabalho é tão pequeno, né? Eu atendo 10 pessoas, mas se essas 10 passarem o conhecimento para mais 10, para mais 10, para mais 10, a gente consegue gerar um grande movimento e uma revolução a partir desse ato que parece ser pequeno. E assim a gente termina a primeira parte. Nossa, muito bom esse livro. Me surpreendeu. Pois é, gente. Eu também. Eu falo assim, essas partes aqui, essas 30 e poucas páginas que a gente viu, já valeram a pena o livro. Se daqui para frente não tiver mais nada para mim, já valeu. Uhum. Eu quero agradecer você que participou com a gente, as meninas que estão aqui ao vivo. Quero dizer que nosso encontro é toda quinta, às 8h30. E se você quer participar do nosso grupo, participar ao vivo aqui com a gente, o link do nosso grupo do WhatsApp está aqui na descrição. E, por enquanto, é gratuito para você que empreende, que quer fazer parte de uma comunidade, crescer junto, aí ter uma visão diferente de mundo. Você será muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação. Beijo, até o próximo encontro. Tchau.